Olá, meus queridos amigos! Hoje o assunto não deveria, mas talvez será polêmico. Ontem eu fiz um bate-volta pro Rio de Janeiro e teve um dado momento que eu estava no metrô. Dentro do metrô, eu comecei a analisar as pessoas, que eu geralmente olho, enfim, começo a ver o comportamento das pessoas, né, em diversos aspectos e momentos. E eu comecei a reparar que havia um mucuvuco, porque era hora do rush. E eu reparei que bem no mucuvuco só tinham mulheres. Eu olhei bem, eu falei, nossa, que interessante, só tem mulher. E aí eu comecei a reparar no vagão inteiro e só tinha mulher no vagão. E foi aí que eu percebi que, sem querer, eu entrei num vagão só para mulheres. No Rio, os metrôs possuem vagões que são exclusivos para mulheres nos horários de pico. Por quê? Porque aqui no Brasil há um hábito muito comum, que é de homens abusando das mulheres nos metrôs lotados. Na verdade, o hábito de abuso não se limita apenas ao metrô, mas é muito frequente casos, né, e denúncias de mulheres que foram abusadas dentro de metrôs lotados. Por isso, o governo decidiu separar um vagão para apenas mulheres. Lembrando que os vagões, eles não são obrigatórios. Cabe à mulher decidir se ela quer entrar no vagão exclusivo para mulheres ou não. A única obrigação é que os homens não podem entrar nesses vagões específicos. E aí é onde entra a polêmica, porque há uma certa divergência de opinião sobre essa ação feita pelo governo. A lei foi regulamentada em 2017 no Rio de Janeiro, mas a norma está em vigor desde 2016. Bom, a minha primeira impressão quando eu estava dentro do vagão foi muito boa, na verdade. Eu falei, cara, que legal ter só mulheres nesse vagão. Eu, na verdade, me senti bastante à vontade, me importando muito menos com o fato do vagão estar mais lotado. Inclusive eu fiz um stories mostrando que eu tinha sido pega de surpresa e que eu estava muito contente de estar dentro desse vagão. Eis que Gabi comentou sobre o fato de que, na verdade, isso não necessariamente é uma coisa boa, pois é como se o governo assumisse o fato de que homens são abusadores e que as mulheres têm que ficar confinadas e se proteger desses homens abusadores, ao invés de recriminar os homens abusadores. E faz total sentido. Como eu não consegui criar nenhuma opinião sobre isso, eu resolvi perguntar para várias amigas e para minha mãe um pouco sobre a opinião delas, o que elas acham do fato de ter um vagão só para mulheres no metrô do Rio, e também entender se há ações que ajudem a educar o homem e não só fazer com que as mulheres se protejam desses homens abusadores. Alguns pontos que eu acho muito importante destacar foram: todas elas acreditam que a ação de ter um vagão só para mulheres, apenas isso não é suficiente. Mas algumas acreditam que é sim importante, dado que a gente não tem a solução que a gente gostaria, isso pelo menos é um paliativo. E algumas apenas estão revoltadas com o fato de ter que necessitar de um vagão só para mulheres, para que elas consigam viajar com tranquilidade. E de fato, não adianta a gente ter um vagão só para mulheres, sendo que em todos os outros lugares, né, onde a gente anda, a gente continua sofrendo o risco de ser abusada. Dessas minhas amigas, várias contaram vários casos com elas mesmas, delas estarem, por exemplo, sentadas no ônibus e um homem olhar para elas e começar a se masturbar. Existem casos de homens que inclusive ejaculam a mulher dentro do metrô. E eu ouvi casos de cinema, academia, bar. Então, no fundo, as mulheres elas estão propensas a sofrer tipos de abuso, e abuso, gente, não é só estupro. Abuso é o simples fato do homem se achar no direito de usar a mulher como um objeto de satisfação para ele. E eu fiquei me questionando, a gente tem usado as escolas, a gente tem educado homens e mulheres nas escolas sobre isso? Porque não adianta a gente só trabalhar sempre com ações paliativas. A gente precisa conseguir tentar resolver o problema na raiz. E a raiz, geralmente, para não dizer sempre, é a educação. Soluções paliativas são importantes sim, mas a gente precisa também punir, e mais do que punir, a gente precisa educar. Porque estudos já dizem que quando a gente faz um tipo de punição com algum agressor ou abusador, não impede que ele o faça novamente. Muito pelo contrário. Há muitos casos de pessoas que sofreram punição. Oi, George. Eu também tô indignada com isso, meu amor. Há muitos casos de homens que sofreram punição por terem abusado ou agredido uma mulher e depois repetiram o mesmo feito. Então, não basta só punir, a gente tem que educar. E lógico que não é uma coisa fácil. E lógico que isso leva tempos, e lógico que provavelmente pensar que isso vai ser solucionado talvez seja uma utopia, dado que a gente está lidando com gerações e gerações e gerações e gerações e gerações e gerações e gerações de culturas machistas.
de culturas onde a mulher é sempre submissa. E eu não tô falando de 3, 4 gerações atrás para pensar em absurdos. Quando eu era bem novinha, os colégios eram separados. Colégios católicos, existe o colégio católico para homens e colégio católico para mulheres. Quando eu entrei no pré-2 de um colégio, foi o primeiro ano que havia homens naquele colégio. E separar não é a solução. Separar para proteger as mulheres dos homens abusadores não é a solução. A solução é educar não só homens como mulheres. Porque enquanto pais acreditarem que os homens são por natureza abusadores, os filhos vão ser educados da mesma forma. E isso vai continuar acontecendo com os filhos dos filhos e assim por diante. Meu objetivo aqui não é ser conclusiva diante do vagão, até porque é a divergência de opinião de mulheres bastante ponderadas que eu respeito muito. Mas o que importa pra mim aqui é o consenso de que, do jeito que tá, não dá. Há um consenso de que abuso não é apenas estupro. Aparentemente a maioria das pessoas acreditam que o estupro, penetração, é errado. Mas abuso é muito mais do que isso. Você consegue abusar de uma mulher sem encostar nela. A partir do momento que homens entenderem que eles não têm qualquer direito sobre o corpo da mulher, mesmo que para olhar para ela e se masturbar, aí sim não teremos mais abusos. Aí sim não teremos mais a necessidade de ter vagão voltado só para mulheres. E não é só no Rio de Janeiro. No Brasil e em Brasília também há essa ação. E, fugindo do Brasil, tem isso no México, Japão, Índia. Índia, inclusive, é um dos países, se não o país, que há mais estupros, onde há mais machismo, ou seja, onde a mulher está mais vulnerável. O tema do abuso em si, do homem contra a mulher, né, do assédio, enfim, do estupro, ele abre margem para uma discussão gigantesca, né? Eu quis muito falar sobre esse vídeo hoje porque eu vivi isso ontem e foi muito interessante voltar a esse tipo de questionamento porque eu não tinha parado para pensar que isso pode passar uma mensagem errada para os homens no sentido de que, homens... Vocês podem ser quem vocês são. Homens, vocês podem continuar sendo abusadores que a gente vai se proteger de vocês. Não, né? Temos que parar de ter apenas ações falando para mulheres denuncie. Lógico que é muito importante conscientizar as mulheres do que elas devem fazer caso isso aconteça, mas mais do que isso, tem que ter ações falando para os homens, não façam isso. Enfim, eu queria agradecer muito a minhas amigas musas tropicanas maravilhosas que, enfim, dissertaram e abriram uma discussão super legal dentro do grupo. Queria muito agradecer minha amigona querida que eu amo, Joana, que também é uma musa tropicana, e a minha mãe maravilhosa, e principalmente a Gabi, que me permitiu enxergar outras perspectivas dessa história. Mas também estou curiosa para saber da sua perspectiva, eu quero saber da sua opinião, seja você homem ou mulher. Lembrando que isso aqui é um ambiente onde exige-se respeito, mas é um ambiente aberto à democracia. Então eu gostaria muito de saber a opinião de vocês, principalmente se você é mulher e já vivenciou esse momento de um vagão exclusivo para mulheres, ou então tem algum tipo de história relacionada a abuso, a assédio, que queira compartilhar aqui com a gente. É muito importante que a gente ponha à mostra os fatos para as pessoas, porque muitas vezes elas acham que não, tá tudo bem, porque isso acontece lá do outro lado. E muito pelo contrário, todo mundo conhece alguém que já passou por algum tipo de assédio e abuso. Está muito mais perto do que a gente imagina, tá bom? Não deixe de seguir aqui o canal, que é um canal que a gente fala sobre 1 milhão de assuntos, filosofias, viagens, tecnologia, enfim, é para todos os gostos. Compartilhe o vídeo caso você tenha gostado e até a próxima. Eu quero finalizar com um texto que minha mãe me mandou da Tati Bernardi, que ela escreveu em 2016. O título é Perdão, rapazes. Ontem esquentou um pouco depois do almoço e fui até a padaria comprar um sorvete. Eu estava com um vestidinho desses curtos e leves, de ficar em casa sem sutiã, e percebi que bastava meio ventinho primaveril para que eu ficasse seminua. Primeiro, como boa hipocondríaca, senti medo de tomar friagem. Mas depois lembrei daquela turminha genial, ironia entre parênteses, mas conhecida como 1 em cada 3 brasileiros, que declarou considerar culpada a mulher que sofre estupro. Pela lógica dessa gente gritantemente provida de intelecto, ironia entre parênteses, se um raio cair na minha cabeça, a culpa é minha por ter cabeça. Se um tubarão comer minha perna, a culpa é minha por ter perna. A natureza do raio é ser raio, a do tubarão é ser tubarão. Se não, então, a natureza do homem violentar mulheres e, portanto, caberia a nós, moças honestas que abrem mão de um estuprinho no fim de tarde, só usar moletom GG do Lakers? 1 em cada 3 brasileiros acham que sim.
Ou seja, muitas mães acham que sim. Muitos pais acham que sim. A soma disso você já sabe. Vem aí mais uma geração de adolescentes achando que sim. Chega a dar desespero. Tentei imaginar qual seria a cena possível caso eu realmente fosse culpada por sofrer alguma bestialidade naquela tarde. Um digno, ironia entre parênteses, senhor me espera sair da padaria para dar o bote. Me empurra em algum beco e eu então caio aos seus pés, pedindo perdão. Perdão, magnânimo ser, perdão. Eu não deveria ter saído de casa, eu não deveria usar vestidos, eu não deveria ter seios, eu não deveria ter bunda, eu não deveria usar esmalte vermelho. Eu não deveria chupar sorvetes por aí, para quem quiser ver. Eu não deveria ter nascido mulher. Eu não deveria ter nem nascido. Ó soberano macho, dono do universo, rei supremo defendido pelas pesquisas e pelas pessoas de bem, queira, por gentileza, me desculpar por ter uma vagina. Nunca mais farei isso. O nobre, ironia entre parênteses, senhor estava lá, tranquilo na sua vidinha de merda, dentro da sua mentezinha psicopata de merda, com seus impulsos animalescos desenfreados de merda, porém defendido pelas leis, por muitos policiais e por 1 a cada 3 brasileiros. Uma mulher jamais deve atrapalhar a concentração de um grande merda. Já diria 1 em cada 3 brasileiros. Mas a culpa é minha. Na próxima encarnação eu venho com pau, que é pra nunca mais pertencer ao gênero que tanto ultraja e ofende a pacata vida terrestre. Quem mandou sair de casa sem gola alta? Quem mandou fazer as 2 piores coisas que uma mulher pode fazer à luz do dia? Existir e andar. Agora só me resta pedir clemência de joelhos e tomar cuidado para não pagar cofrinho, pois, segundo 1 em cada 3 brasileiros, eu poderia sofrer alguma brutalidade e a culpa seria minha.